A paz do Senhor, meus irmãos. Abra a vossa Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo de número 6, 7 e 8. Livro de São Marcos, capítulo 16, versículos 6, 7 e 8. Estou feliz aqui também de rever a pessoa de um grande amigo meu, Mauro, junto com a sua esposa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus: Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vá adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do seu sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Eu quero que a igreja toda repita comigo, irmão, só a parte B desse versículo, do versículo 7, que diz assim, uma coisa muito fantástica que Deus colocou no meu coração, e eu quero que todo mundo repita, por favor, em nome de Jesus, no 3, que diz assim: mas dize, vai aos seus discípulos e a Pedro. No 3, 1, 2, 3. Amém. Deixa sua Bíblia aberta para a gente fazer uma viagem na palavra de Deus. Irmãos, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nos livros sinópticos, nós vamos aprender algumas coisas com a vida deste homem que nós acabamos de relatar agora, chamado Pedro. Cada um de nós temos um processo de vida que outrora nós vamos nos identificar, dependendo do seu comportamento, com a história de Pedro. Nós estamos lendo aqui no livro de Marcos uma palavra que muito falou comigo durante alguns meses. E eu sempre gosto de ficar anotando, até para quando nós formos chamar para pregar, não viemos ser pegados desprevenidos. E esta palavra mexeu muito comigo por muitos e muitos e muitos dias. E eu fiquei começando a imaginar, dentro da lógica humana, claro, como é que pode um homem que andava com Jesus, que vivia com Jesus, que era pescador, de uma hora para outra larga tudo, seus afazeres, suas ocupações, e começa a andar e a conviver e aprender com nada mais, nada menos com do éxipe dos ensinadores, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Comecei a pensar, falei, como é que pode um homem desse, cheio de conhecimento de Jesus, andando com Jesus, que não tinha na terra dos viventes alguém que pudesse ensinar da forma que foi ensinado. E agora no capítulo 16, a Bíblia vai relatar que quando Jesus ressuscita, os anjos vão dar uma ordem, vão falar com as mulheres, dizendo: olha, vai a meus discípulos e Eu comecei a pensar, por que não Jesus não mandou dar o recado para João? Por que Jesus não começou a dar o recado para Tiago, para outros discípulos? Por que ele só vai recitar o nome de Pedro? E orando, pedindo ao Senhor um esclarecimento, chegou a uma das conclusões, porque Deus pode te revelar de outras formas. Deus colocou no meu coração uma coisa muito forte que mexeu muito comigo. Porque Jesus, seria difícil acreditar que a pessoa de Jesus, daqueles que ele escolheram, ele deixaria alguém para trás. Por isso que quando ele ressuscita, ele vai citar claramente dizendo: vai a meus discípulos e Eu não sei qual é o Pedro da sua vida, que o Espírito a partir de hoje vai falar o seu coração para você em busca, mas tem um Pedro que precisa que você esta noite lembre dele, vai de encontro a ele, porque Deus quer mudar a história dele através da sua vida. Pedro aqui, irmãos, humanamente falando, nós vamos dizer assim, Pedro não serve mais para estar conosco, porque Pedro é um traidor,
Pedro é um fracassado, Pedro é um derrotado, só que na crucificação, se você chegar lá em Marcos capítulo 14, versículo 29, 30 e 31, ele vai recitar uma coisa muito fantástica, para nós entendermos esse texto. A Bíblia vai relatar que Jesus vai dizer que ele está prestes a ser entregue para ser crucificado, para ir na entrega dos seus inimigos, e Pedro vai dizer: Senhor, de forma alguma eu vou te negar. Para onde você for, se o Senhor morrer, eu estou contigo. E Jesus vai trazer uma coisa muito fantástica para a vida de Pedro. Ele vai dizer assim: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me... Gente, e Pedro vai dizer assim: de forma alguma, Senhor. Olha só, no 14, irmãos, para você acompanhar, se ele pode me botar ali para me ajudar, ele vai dizer uma coisa muito fantástica, no versículo 14, 29, 30 e 31, vai dizer assim: e ele insistia em veemente dizer assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Ou seja, Pedro é o primeiro a dizer que não vai negar de Jesus de forma alguma, mas a Bíblia faz questão de esclarecer que todos concordaram. Ou seja, muitas das vezes, dependendo da sua atitude de Pedro, e qual a consistência, a circunstância que será levado, só vão lembrar do seu nome. Mas tinha ali também outros 11. E o que mais me implicou no meu coração é saber que todo mundo estava reunido e todo mundo decidiu: eu estou contigo e não abro. Mas na hora que Jesus foi levado para ser crucificado, irmãos, não tinha nenhum deles. Só a Bíblia só relata o nome de Pedro. Talvez esta noite você está igual Pedro. Você fez várias promessas. Você jurou de pé junto que de forma alguma ia negar, ia se esconder, ia abandonar. Talvez esta noite você está aqui presente, atônito, aflito com esta mensagem, porque o Espírito já está falando no seu coração, que muitas das vezes no impulsionar, na emoção, você recitou uma palavra, você disse que de forma alguma negaria. Talvez você está ao contrário, está no lado daquela pessoa que você contou um dia, achando que todos iriam te ajudar, que o teu melhor amigo ia estender a mão para você, e esta noite você está dentro da igreja frustrado, indignado, achando que tudo acabou e nada vai mudar. Eu quero te trazer uma palavra que vai ao teu coração esta noite. Enquanto a vida há esperança, e quem lhe prometeu foi Jesus. Você pode estar no mais fundo das profundezas do oceano, se ele te disse que você vai chegar, vai se levantar, vai se restaurar, confia, porque ele é fiel na sua promessa. Só que, irmãos, nós somos muitas das vezes igual Pedro, somos precipitados, nós somos afoitos, não pensamos como vamos falar. Quando pensa, já falou. E quando a circunstância vem, irmãos, não aguenta, não suporta. Pedro, quando vê Jesus sendo entregue na mão dos malfeitores, para ser morto, levado para ser sacrificado, crucificado, o que a Bíblia diz, irmãos? Que uma das mulheres reconheceu Pedro. Só que Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar. Muitas das vezes Jesus está falando para mim e para você: olha, não faz isso, porque não vai dar certo. Olha, não anda por aí que não vai dar certo. Olha, não se relaciona assim porque não vai dar certo. Não quer ouvir. Muitas das vezes tem jovens, tem meninos, tem moças que o pai e a mãe estão dizendo: não namora, não é hora, não é o momento. E mãe, e pai, me deixa. Aí quebrou a cara, se machucou, está ferido, quer sair da igreja, e Jesus está dizendo: não é o momento, não é a hora de sair da presença dele, porque ele cura, ele restaura e ele muda. Estamos vivendo uma geração muito difícil, irmãos, que é onde as pessoas não querem ouvir os bons conselhos. As pessoas querem ouvir aquilo que apraz, aquilo que conforte. Mas a palavra de Deus esta noite para mim e para a sua vida, ela quer confrontar você e dizer que o dono da verdade ainda é Jesus. Olha, irmãos, Jesus orientou Pedro: tu vai me negar. E Pedro: não, de forma alguma. E muitas das vezes nós ouvimos isso dos nossos líderes, dos nossos conselheiros, dizendo: não faz assim, não é assim, e me deixa, a vida é minha, quem sabe sou eu. Ei, se uma vez você está diante da presença de Deus, a sua vida não é mais sua, tem que estar no controle dele, é da forma dele, é da maneira dele, é do jeito dele. Nós temos que ter um cuidado com isso.
E o que aconteceu, irmãos? Aquela moça reconheceu Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite, Pedro, que talvez você se achando que tirou a sua farda espiritual, que mudou a sua roupa, mudou o seu cabelo, mudou a sua vestimenta para se esconder, para ninguém detectar que você é crente, não adianta não. Não adianta você ficar escondido, abaixando a cabeça da sua chamada, da sua vocação, porque Deus está te vendo e está dizendo para você, aí não é o teu lugar. Você é um deles e não adianta fugir, não adianta se esconder, não é entregando a sua carteirinha, não é fugindo da comunhão da igreja que a tua vida vai mudar. Você tem que entender que o passo que você tomou foi fora da posição de Deus, mas se você retornar, Deus muda a sua história. A moça falou, tu é um deles. Não, eu não sou não. Tu é um deles, tu não é não. Tu é um deles, tu não é não, irmãos. E o galo cantou. Olha que coisa linda, irmãos, no versículo 30, olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. No 31 ele vai dizer, de forma nenhuma eu vou te negar, Senhor. De forma nenhuma eu vou te negar. No 72 de Marcos 14 ele vai dizer uma coisa maravilhosa. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, e caindo de si, desatou a chorar. O que eu aprendo com Pedro esta noite? Que está na hora de eu e você e cairmos em si, de reconhecer que somos falhos, e se não fosse a misericórdia dele, nenhum de nós estaríamos hoje aqui, esta noite. A nossa autossuficiência nos leva à derrota, mas a nossa humildade diante de Deus nos leva à vitória. Tem muitas pessoas autossuficientes demais, irmãos. Tem muitas pessoas que estão acima pisando quem está embaixo. Tem muitas pessoas achando que estão acima, têm o direito de menosprezar quem está embaixo. Cuidado. Deus não vê dessa forma como o homem vê. E Deus está dizendo para você esta noite, Pedro, chegou o teu tempo e a tua hora de você colocar as tuas roupas de novo e voltar para a seara que Deus te colocou. Ele caiu em cima, oh, que coisa linda. Por que você vai fugir e se esconder? Cai em si. E ele chorou amargamente. E o que mais me alegra, irmãos, o que mais mexe comigo, é que muitas das vezes é preciso ter a queda para que nós possamos ficar fortalecidos com os nossos passos. É muitas vezes preciso Deus nos parar um pouco para nós reconhecermos que a soberania está sobre a mão dele. Muitas das vezes é preciso Deus nos parar um pouco para que nós entendamos e compreendamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Houve um arrependimento, houve uma mudança de Pedro. Pedro chorou. E no versículo 7 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que ele fala assim, vai a meu discípulo e a... Quem é o Pedro que Jesus está falando com você esta noite para você ir de encontro em busca dele? Pedro, esse é aquele que te traiu, que jogou o seu nome aos ventos, que botou você aí à ruína, que você fez algo com ele e a pessoa quebrou a sua confiança, a sua credibilidade. Pedro é aquele que talvez não entre mais numa casa de um irmão, que não senta mais numa mesa para tomar um café de uma pessoa, que até mesmo dá uma carona num carro. Pedro é esse humano. Mas quando você serve a Jesus, o seu Pedro tem que voltar a ter reconciliação contigo. Você sabe por quê? Porque Jesus nos ensina que esta palavra, que quando nós somos maduros o suficiente em Deus, nós aprendemos a entender uma coisa, que quando nós somos maduros o suficiente, nós aprendemos a perdoar. Não é fugindo, não é se escondendo, não é dizendo assim, ó, eu não quero mais ver a cara dessa pessoa nem pintada a ouro, porque o meu santo não combina com o dele. Ei, você vai mostrar que você é maduro espiritual é agora. Quando Pedro te trair, quando Pedro jogar você ao ermo, quando Pedro te largar sozinho, chegou a tua hora de ver que de fato você é crente ou não é. Eu não estou falando essa palavra para pessoas que não são evangélicas, eu estou pregando para cristãos.
Deus está falando isso conosco. Está na hora de nós revermos em busca do nosso Pedro. Irmão, o senhor não sabe o que eu passei, não quero saber. Jesus está falando para você, vai buscar o seu Pedro. Irmão, você não sabe o que me aconteceu, eu também não quero saber. Vai em busca do seu Pedro. Aonde está o seu Pedro esta noite? Quantas amizades, irmão, quantas alianças foram quebradas por pessoas que não vigiaram, por pessoas que não puseram minutos de vigilâncias, por nada. Hoje não se falam mais, se odeiam. Jesus está falando, Pedro, volta. Jesus está falando para você também, perdoa Pedro. Está na hora de nós revermos, irmãos. Deus me livre. A maior tristeza humana nós ouvemos como cristãos. São pessoas se odiando, são pessoas se gladiando, são pessoas mudando de igrejas, porque estão de mal umas com as outras, trocam de calçadas. Em nome de Jesus, esta noite, é uma reflexão para as nossas vidas. Temos que andar prontos e preparados, porque Jesus está voltando. Mateus 6, olha que coisa linda, versículo 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste porém, se não perdoais aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não tem desculpa, meu irmão, não vai ter desculpa não. Nós não sabemos se vamos dormir hoje ou se vamos acordar. O dia é hoje, a hora é agora. Para de dar as costas, virar o rosto. Nós precisamos ser maduros e espirituais para entender que é o tempo da reconciliação. E não tem coisa mais gratificante na vida de quando você traz o seu Pedro de volta. Pedro sai falando de você, Pedro sai caluniando você, Pedro sai difamando você. Jesus está falando, traz Pedro, porque a mesma boca que te caluniou, que te difamou, que te ofendeu, será a mesma boca que vai louvar a Deus sobre a sua vida. A maior afinidade cristã que nós vamos ter para nossas vidas é ouvir um irmão dizer assim, você é bobo, eu quero morrer bobo na presença de Deus. Eu quero morrer bobo na presença de Deus. Se bobo é sinônimo de ter comunhão, partir do pão, eu quero ser bobo. Eu não sei, você parece uma coisa, a pessoa erra tanto com você e você ainda dá chance, porque você é crente. Quantas alianças quebradas esta noite aqui dentro. Quantas alianças quebradas através dessa rede social. Por egoísmo, egocentrismo, que fala que por mim, que morra, não. O mestre chegou e está dizendo assim, é tempo de reconciliar com Pedro. Reconcilia, relaciona, soluciona os conflitos, dá outra chance, dá outra oportunidade. Se eu fosse você, eu não falava com fulano, porque fulano me fez isso. Se eu fosse você, eu não botava fulano para trabalhar não, porque fulano aprontou isso. Ei, dar uma chance. Você também não merece, eu também não mereço. Mas a misericórdia de Deus, irmãos, é essa misericórdia que quando chega nesse altar, chega na nave dessa igreja, é por essa misericórdia que nós estamos aqui esta noite. E o adversário está cegando você. E vou te provar isso na Bíblia. Olha que coisa linda, irmãos. Bota aí, irmãos, João, para mim, fazendo favor, 21, por favor, para mim terminar essa palavra. Olha que coisa linda. Os discípulos estão pescando. E o mais interessante, irmãos, que eles estão pescando e não pegaram nada. Jesus chega lá e começa a desaparecer e fala assim, olha, filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam, não. E eles disseram, lança a rede. Ele disse, lança a rede à direita e achareis. Então fizeram, já não podiam puxar a rede, porque tão grande era a quantidade de peixe. Deixa eu trazer uma palavra profética de Deus para a sua vida. Quando você aprender a reconciliar com Pedro, você vai ouvir a voz do Espírito Santo, e a tua rede voltará cheia e próspera da bênção de Deus.
Você pode passar qualquer dificuldade, você pode passar qualquer tipo de problema. Deus sempre enviará alguém para te ajudar no momento da sua dificuldade. Olha aqui, olha aqui. E lançar a rede, o que mais me chamou a atenção, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou ao. Todos nós, como naufragamos diante da presença de Deus, com medo de ser descoberto, nós fugimos da presença dele. Foi assim com o pai Adão. Adão, por onde você está? Senhor, ouvi a sua voz e tive medo, porque eu estou nu. O pecado faz assim. O nosso adversário da nossa alma faz conosco assim. Quando estamos debilitados diante da presença de Deus, como estamos desnudos espiritualmente falando. O que o adversário começa a botar na sua mente, no seu coração? E o irmão Alex lá olhou atravessado para você. Você viu a irmã como te olhou? Não sei não, aí você viu? Aí você leva isso, então não vou voltar mais lá na igreja, porque está todo mundo me olhando diferente. Não. Isso é coisa do adversário. Deus esta noite vai começar a limpar a tua mente e o teu coração, para fazer você enxergar que nesta casa de Deus tem um anjo da igreja, o ministério, e todos que estão preparados para levantar as mãos para te ajudar, sem jogar os seus problemas no seu rosto. Pedro se lança ao mar com vergonha. Deus sabe como está sendo vergonhoso para você, mas Deus hoje quer acabar com a sua vergonha. E eles acabaram de fazer a sua refeição. Olha que coisa linda. Jesus vai fazer 3 perguntas para Pedro. Olha que coisa maravilhosa. Foram 3 negações e Jesus vai fazer 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? A terceira ele não respondeu. Tu sabes. Sabe por que ele não respondeu, irmãos? Da forma que ele respondeu as 2 últimas. Porque, irmãos, tem coisas na vida que não adianta você falar. Jesus já conhece o que está dentro de você. Você não tem que estar dando satisfação para as pessoas, o que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo, foi onde você errou. Não. O verdadeiro amigo, ele não quer ouvir qual foi a sua queda, ele quer ajudar você para levantar no processo do seu levante. Amigo não é aquele que você encontra, que hoje massageia o seu ego dizendo: não, você está certo. O verdadeiro amigo quer aquele que te aconselha e te repreende, porque ele quer o seu bem. Jesus falou assim: apacenta minhas ovelhas. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Tu sabes que eu amo, Jesus. E ele disse: apacenta minhas ovelhas. O versículo 18: em verdade te digo que, quando tu eras moço, tu se cingias a ti mesmo e andava por onde queria, mas quando porém fores velho, estenderás a mão e outro te cingerá e te levará para onde tu não queres. Ou seja, Pedro, até agora você fez o que você queria. Pedro, até agora você disse que você não vai fazer. Pedro, até agora você está dando desculpa, porque não tem mais tempo, porque o trabalho está tomando o seu tempo. Pedro, até agora você está dizendo várias coisas, mas chegou a hora de você deixar de ser menino e voltar a ser homem, a voltar a ser mulher na presença de Deus, e entender que a tua responsabilidade é para você fazer. Irmão, ninguém me vê, parece que eu passo desapercebido. Não, até no teu anonimato Deus está trabalhando o teu caráter e mudando a tua vida. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Volta. Não adianta, Pedro, você fugir. Não adianta, Pedro, você se esconder. Chegou a hora de nós, irmãos, como cristão, incluir de novo os Pedro na nossa vida. Porque o adversário das nossas almas faz o contrário. Eles mandam excluir, eles mandam anular. Jesus veio com outro evangelho,
desses homens que esses homens amantes de si mesmo pregavam. Ele vem incluindo, e prova disso, que ele vai mostrar para aquela mulher uma coisa muito normal. Pegaram essa mulher em adultério, apedreja, a lei de Moisés manda apedrejá-la. Jesus continuou escrevendo lá na areia. Não sei o que ele estava escrevendo. Eu não sei o que Jesus estava colocando ali. Mas uma coisa, humanamente eu posso dizer com toda convicção, que ele estava escrevendo ali: Alex, no dia 29 de abril, fulano, Bertano, não era para vocês estar aí não. A sociedade quer apedrejar vocês de qualquer jeito. Querem jogar no rosto de vocês os seus erros, os seus tropeços. Só que tem um problema, irmãos. Ele vai dar uma resposta para aquela sociedade medíocre, hipócrita. Vai dizer assim: quem não tem pecado, atire. Você também um dia foi Pedro. Você já falhou com alguém. Um dia você também foi Pedro, falhou, deixou a desejar com alguém. Se coloque hoje no lugar de Pedro. Se analise hoje no lugar de Pedro. Você também foi um dia como Pedro. E aquela mulher olhando para aquela multidão, todo mundo foi embora. Dos mais novos aos mais velhos. Eu acho interessante que quando Jesus olha assim: mulher, aonde estão os seus acusadores? Senhor, foram embora. Então vai e não peque mais. A sociedade queria excluir e matar aquela mulher. Jesus veio para incluir aquela mulher. Jesus esta noite quer incluir você de volta, Pedro. Talvez as pessoas não acreditam mais em você, não dão crédito mais a você. Talvez as pessoas hoje não estão dando mais nenhuma valia à sua palavra, achando que você não vai mudar, que você não tem jeito. De você mesmo, com certeza não. Mas em Jesus Ele pode fazer tudo novo, de novo sobre a sua vida. E eu acredito desta forma, não teologicamente, mas espiritualmente em minhas orações, que quando Jesus escrevia todos os meus erros ali, quando a água bateu ali, apagou todos. Ele está dizendo para mim e para você: dos seus pecados eu não lembro mais. Pedro, volta, Pedro. Chegou a sua hora. Chegou o seu momento de você fazer a sua reflexão dentro de você. Olha como está a sua vida, Pedro. Você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para estar andando. Você tem tudo para que seja abençoado. Mas você está pelo um caminho, Pedro, que não tem mais volta. E hoje chegou a hora, Pedro, de você mudar a sua história. Jesus está te chamando de volta. Volta para a minha casa, para ser apacentado como ovelha de Cristo. Volta, Pedro. É o seu momento. É a sua hora. As decepções dói. As frustrações dói. Quantas pessoas. Mas eu quero te dizer que em todas essas coisas que vocês passaram e que nós estamos sujeitos a passar, até Jesus voltar, acredita, é para o nosso fortalecimento espiritual. Não é hora de você parar, não é hora de você esmorecer, não é hora de você entregar, não é hora de você desistir, não é hora de você parar, não é hora de você abandonar, não é hora de você sumir, não é hora de você se separar, não é hora de você não, é hora de você se reconciliar com aquele que é poderoso e santo. Volta, Pedro. E eu termino com essa palavra. Pedro, após ser literalmente transformado por Deus na reconciliação, ele não tinha ganhado sequer uma alma para Jesus. Corta a orelha de Malco. Tudo funcionava no soco, no pontapé, na briga, no braço.
Mas quando ele é convertido, o primeiro sermão, ele ganha 3.000 almas para Jesus. O segundo sermão, 5 almas para Jesus. E é um dos apóstolos respeitado, renomado pela palavra de Deus. Ou seja, Pedro, esta noite talvez tudo que você fez as pessoas não valorizaram e questionaram. Mas a partir de hoje, Deus muda a sua história, muda o seu quadro, muda a sua vida, muda a sua palavra, muda a sua conduta e muda o seu andar e muda o seu falar. Ué, não era homens indoutos? Era, mas em Jesus, Deus dá sabedoria para falar, porque é Ele que é o dono de todas as coisas. Venha, Pedro, que Deus abençoe em nome de Jesus.